Muito bem, coluna hoje dá um tempinho naquela série que a gente está fazendo com os pré-candidatos à eleição deste ano, e eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o deputado estadual Mário Mota, do PSD, uma pessoa que dispensa apresentações porque por muitos e muitos anos ele entrou nas nossas casas todos os dias ao meio-dia através do Jornal do Almoço, primeiramente da RBS TV, depois da NSC TV, né? E agora, quando já estava aí, né, com uma carreira consolidada na comunicação, decidiu dar sua contribuição para a política, e eu acho que até as ações que ele vem demonstrando aí realmente são contribuições, pelo menos as pessoas podem até olhar de uma maneira negativa, mas são coisas novas. Eu acho que a gente estava precisando muito de coisas novas na política, né? O deputado começa agradecendo a ter aceitado o nosso convite, dando as boas-vindas e te fazendo essa pergunta. Ednei, agradeço muito a possibilidade, valorizo sobremaneira o jornalismo regional, rádio, portais como o de vocês, jornais regionais. Eu sei que há uma credibilidade muito grande por parte de quem acompanha, porque vocês estão aqui, ó. Eles tocam em vocês, eles cruzam com vocês aí na rua. Então, certamente, essa credibilidade que é montada em cima da credibilidade e da seriedade com que vocês fazem o jornalismo. Obrigado. Então, eu vou te dizer o seguinte, quando você diz, por exemplo, é possível até que alguém não goste da forma como o deputado está atuando, mas tem que respeitar. Eu adoraria receber sugestões das pessoas que, porventura, questionem a minha forma de trabalho. E eu respeito profundamente as demais formas de trabalho, embora não concorde com muito do que se faz na chamada política, com todo respeito, tradicional. Eu trabalhei 60 anos em comunicação, eu estou com 70,2 para 70,3 cronológicos. Eu nunca havia assinado ficha num partido político e trabalhado e vivenciado, digamos, a política nas suas entranhas. Não me surpreendeu praticamente nada do que eu encontrei. É evidente, eu mediei os debates eleitorais dos últimos 40 anos em Santa Catarina. Eu tive o privilégio de entrevistar e de conversar muito com todos os políticos do Estado, nas melhores e nas piores situações, para eles e para o jornalismo. Então isso acabou me dando uma experiência muito grande, e dependendo da possibilidade e da necessidade, eu acabo fazendo uso da experiência. Mas posso te garantir o seguinte, algumas sugestões eu tenho recebido, mas são sempre sugestões propositivas. Eu não recebi ainda nenhuma crítica direcionada à minha forma de pensar em relação às minhas ações políticas. Por exemplo, eu decidi não pegar um centavo de fundo eleitoral para fazer minha campanha. Eu não peguei fundo eleitoral, não peguei fundo partidário, sequer aceitei o material gráfico que o partido me ofereceu. E eu me lembro que na época o presidente do PSD, que é o partido ao qual eu me filiei, e pretendo continuar afiliado por muito tempo, o Milton Obos me disse, Mário, mas o que você quer do partido então? Se você não quer fundo eleitoral, fundo partidário, você tem dinheiro para fazer a tua campanha? Eu disse, não tenho, não vou aplicar dinheiro pessoal, até porque eu não tenho, e não aplicaria por uma questão de convicção. Eu vou usar a internet, as minhas redes sociais, e eu quero do partido exatamente o que eu posso oferecer ao partido hoje. Respeito, unicamente respeito. Respeito pelas minhas iniciativas. E se eu fizer algo que possa ser considerado bom, que o partido tome para si também, porque ele me permitiu fazer o que eu penso de positivo na política. Fui eleito em 10º lugar entre os 40, fui eleito em 1º do PSD, eu tive 10 mil votos a mais do que o principal nome do PSD no Estado há muitos anos, Júlio Garcia. 2 vezes presidente da Assembleia e indo agora para o seu 5º mandato, um ícone, respeitado na Assembleia, e tem sido um dos mentores com quem eu discuto muito sobre política. Os meus votos e os dele conquistaram uma cadeira a mais para o PSD. Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, compondo a nossa bancada. Eu não peguei um centavo. Eu não gosto de dizer de dinheiro público, porque dinheiro público não existe. O que existe é o dinheiro do pagador de impostos. Fiz uma campanha, talvez a campanha mais barata da história da Alesc, R$69 mil, conquistados numa vaquinha da internet.
Deputado, quando o senhor fala, né, todos esses dados aí te colocam numa posição muito privilegiada, e eu sei que isso é muito bom para qualquer ser humano, né, isso enaltece seu ego, afinal de contas, sem gastar praticamente nada, fazendo campanha em rede social, tendo essa absorção do público, né? Aí eu te pergunto, passado essa fase que o senhor teve ali, né, de viver esse momento, né, de eleição mesmo, que deve ser muito bom, eu imagino, como que o senhor começou a enxergar a política? Porque havia aquele entendimento como comunicador, como jornalista, e depois o senhor passou para o outro lado. Como é que foi passar para esse outro lado? Passar daquela fase, né, do que é muito bom para o senhor. Mudar de lado do balcão. Exatamente, né? Mudar de lado do balcão, né? Claro, inicialmente foi aquele êxtase da vitória, mas depois... Então, uma pergunta que normalmente me fizeram muito no começo, Mário, por que esse encantamento com a política de uma hora para outra? Eu disse, não é em primeiro lugar, não é de uma hora para outra. E ele é fruto justamente pelo meu desencantamento com a política. E eu cheguei à conclusão de que se eu não tenho alternativas, ou muitas alternativas para escolher e votar, eu devo me colocar à disposição. E, aliás, é o que eu digo para o senhor, que não gosta de política, que critica, que acha... O senhor precisa entender que a política decide o preço do arroz, do feijão, do sapato, dos remédios. E se o senhor não tem um bom candidato, não consegue encontrar a relação, está na hora do senhor se candidatar. Foi mais ou menos o que eu pensei, Ednei. Me candidatei e, assim que fui eleito... eu fiquei pensando agora, como é que eu vou montar o meu gabinete? Uma vez que eu não tinha troca, eu não tinha necessidade de justificar nada depois de eleito. Eu não tinha feito troca com ninguém. Me ajuda que depois eu te levo para trabalhar na Assembleia. Vamos ser bem objetivos. Decidimos fazer um processo seletivo para montar o gabinete. Abri na internet. Quer trabalhar comigo? Se inscreva. Recebemos 1.157 inscrições, inclusive de fora do Brasil. Nós temos uma moça que é cabo-verdiana, que tinha feito licenciatura em Cabo Verde, mestrado na Espanha e doutorado em políticas públicas no Rio Grande do Sul. Passou pelo processo seletivo, nós ajudamos a complementar a naturalização dela e ela hoje trabalha no nosso gabinete, doutora Riga. No primeiro dia ela chegou e disse, deputado, posso lhe pedir um favor? Eu disse, claro, eu gostaria de trabalhar algum tempo na recepção do gabinete. Eu falei, poxa, uma doutora em políticas públicas na recepção? Por quê, dona Riga? Ela falou, eu gostaria de me aculturar um pouco mais, conhecer um pouco mais os brasileiros, e eu acho que essa posição é fundamental. Perfeitamente, ela trabalhou quase um ano, ela saiu grávida há poucos dias, ganhou neném, um abraço, doutora Riga. Mas ela realmente deu outra qualidade no atendimento do gabinete, que aparentemente é um negócio, o gabinete da Assembleia, bota alguém ali para atender, não. Quando as pessoas entravam no gabinete para conversar comigo, que eu contava essa história, aí um olhava para o outro e dizia, agora está explicado, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Não, a gente fez uma indagação a ela sobre um determinado assunto, e ela nos deu uma aula, nos acrescentou conhecimento que nós não tínhamos, inclusive nós levamos um susto. Bom, e aí, montamos um gabinete altamente técnico. E a partir daí, o que o gabinete começou a produzir, começou a me deixar profundamente satisfeito, feliz. Ou seja, quando alguém me pergunta hoje, e aí, como é que está? Eu digo, olha, eu estou me divertindo, mas no bom sentido, evidente. Eu estou sentindo prazer de fazer coisas que eu sempre esperei que alguém fizesse na política, mas que eu sabia que era quase impossível fazer nas circunstâncias que levam um candidato a se eleger. Então... Já entra devendo, né? Cargo, devendo, por favor. Praticamente entra amarrado. É difícil. Eu tenho certeza, eu tenho grandes colegas hoje dentro da Assembleia que compactuam com as minhas ideias, por exemplo, e que dizem... até cá entre nós, mas poxa, eu gostaria muito de poder fazer exatamente o que você está fazendo. Eu não tenho condições, mas te dou a maior força, continue fazendo. O senhor não enfrenta boicotes de seus colegas por estar fazendo algo diferente? Abertamente, não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu não sei se você acompanhou nas redes sociais, é evidente que há algumas ideias que não são comuns na política tradicional. Se você abrir, por exemplo, os meus stories,
ou stories, como diz no Instagram, você vai ver que eu tenho um quadro chamado Democracia. E nesse quadro nós entrevistamos os demais colegas da Assembleia. Já assisti, então, legal. Nós já temos um quadro feito com Marcos Vieira, com Júlio Garcia, e eu vou puxar, foi o primeiro, Antílio Lunelli, as 3 mulheres da Assembleia, Paulinha, Ana Campaiolo, Luciana Carminati, Gessé Lopes, Marquito, Sargento Lima, Napoleão Bernardes e o senhor Antídio Lunelli, do MDB de Jaraguá do Sul. E estamos produzindo os outros. Eu cruzo nos corredores hoje, o deputado que ainda não participou do Democracia me pergunta, ei, quando é que eu vou? E eles perceberam claramente que não é pelo fato de eu publicar a história dos demais deputados nas minhas redes sociais que diminui em nada a minha condição de adversário, entre aspas, político ou amigo político partidário que seja, porque o nome do quadro é democracia. E eu entendo que democracia seja justamente isso. Você trocar ideias, dialogar com todos os deputados. Uma coisa também que vai na contramão do que os teus colegas fazem é a questão da distribuição de emendas, que é feito basicamente no território eleitoral, né, onde eles são mais bem votados. O senhor fez um processo seletivo para selecionar, né, projetos e que os municípios possam escrever um edital. Isso, um edital, Ednei. Ednei, quando eu trabalhava no Jornal do Almoço, na CBN Diário ou no Hora de Santa Catarina, eu sempre fui um crítico, quanto mais, de emendas parlamentares. Não as tradicionais emendas que são anexos à lei orçamentária anual, você, como deputado, pode indicar para a tua região tal, e o governador paga ou não. De repente se estabeleceu emendas impositivas. Eu não sei se você sabe como isso funciona, mas você tem todo o orçamento, 100% do orçamento previsto para o ano seguinte, alguém vai lá, faz o cálculo, tira uma fatia, vamos supor que fosse um bolo de rolo, 100% do dinheiro recolhido em impostos, que deveria ir para o executivo. A função do executivo é essa, executar o orçamento. Alguém passou uma fatia, uma faca aqui na ponta do bolo de rolo, tirou 1%, uma fatia de 1%, divide essa fatia em 40 pedacinhos, cada deputado recebe no seu gabinete um quadradinho, 1/40 de 1%. Eu não sei se o amigo sabe quanto isso tem equivalido nesses últimos tempos. Alguns milhões, né? Alguns milhões. De 10 a 12 milhões e meio por deputado por ano. Então, um deputado tem, durante 4 anos, aproximadamente 50 milhões dos impostos, que equivale a 1/40 de 1% multiplicado por 4 anos, para distribuir da forma que ele bem entende. Eu, com o devido respeito que merece, não critico a distribuição, acho que os meus colegas fazem isso da melhor forma possível, com lisura, com a melhor das intenções, atendendo não só a sua região, mas outros projetos importantes em outras regiões do Estado. Mas eu sempre fui um crítico, eu nunca entendi por que o legislador precisaria pegar um pedaço do orçamento, transformar-se num executivo e executar esse pedaço do orçamento obrigatoriamente, impondo isso ao governador. Sobra na mão do governador 99% do orçamento. Cabe ao deputado fiscalizar a aplicação dos 99%. E o 1% que foi dividido entre 40%, quem fiscaliza? A fiscalização só vai acontecer na prestação de contas das entidades que recebem, das prefeituras, câmaras e instituições sem fins lucrativos, que recebem as emendas impositivas. E principalmente algo que eu não consigo compreender como continua sendo feito. O artigo 37 da Constituição Federal, aquela do Ulisses Guimarães, ele fala nos 5 princípios básicos que precisam acompanhar qualquer ato de alguém investido na administração pública. Quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você pega as primeiras letras, você tem o famoso LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, moralidade e eficiência são autoexplicativos. Nós não precisamos, as pessoas compreendem. O que é a impessoalidade? É um dos princípios que precisariam acompanhar qualquer ato de alguém investido na administração pública. Impessoalidade é você priorizar o coletivo sobre o individual,
vedada a autopromoção. Ponto final. Eu acho que não preciso dizer mais nada. Exatamente. A utilização de emendas como autopromoção é que eu questiono. Eu acho que não é ético, não é moral, embora seja legal. É muito difícil você conseguir tirar alguém da Assembleia depois de 4 anos fazendo política e distribuindo quase 50 milhões em impostos. Esse seu modelo, ele é, na minha visão, incriticável, no sentido de que realmente me parece ser um caminho muito, muito importante e muito promissor para as políticas públicas. Você trabalhar na base do edital, na base da seleção, na base da meritocracia mesmo, né, nesse sentido, quando o senhor fala do seu gabinete. Mas vamos separar aqui uma condição que lhe favorece, que é de ser uma pessoa muito querida no Estado. O senhor estava todo dia na televisão, estava todo dia na maior emissora do Estado. E criou uma simpatia muito grande com o catarinense. Tem como a gente mudar esse modelo, tirando, né, essa questão da sua popularidade? Eu falo para a gente mudar a política mesmo, para a gente fazer uma política diferente, porque esse modelo é condenado, né, por toda a população. Esse modelo que vigora hoje, quase que 100% nas câmaras, assembleias e lá no Congresso Nacional. Tem como mudar isso na sua visão? Existem muitas assembleias que ainda não instituíram emendas. Portanto, porque por princípio, a primeira vez que pegaram uma faca e foram cortar uma fatia de 1%, eu gostaria que não tivesse acontecido. Que os nossos deputados utilizassem da sua eleição para legislar e fiscalizar profundamente a aplicação do dinheiro do contribuinte pelo governo, pelo governador. Independente de ser o governador Jorginho ou não, não importa se é do teu partido ou não. Essa é a função, para mim, dos deputados, principalmente. Eu tenho procurado fazer isso da forma mais propositiva possível. Para você ter ideia, nossa equipe de fiscalização, que foi montada por um processo seletivo, quem coordena é o engenheiro ambiental. Nós estamos passando a limpo os últimos 5 anos do governo, tanto agora sim, governo Moisés e o primeiro ano do governo Jorginho. Nós estamos avaliando todos os editais de licitação, as suas formas, se são corretas ou não, se há possibilidade de algum tipo de manipulação, de fraude. Já fizemos algumas denúncias ao Ministério Público, acatadas pelo Ministério. Inclusive, recentemente, uma operação policial na região nordeste do estado, em Joinville, em função da venda, da compra de 40 mil notebooks pela Secretaria da Educação há quase 3 anos, parte dos quais ainda estão no próprio depósito da Secretaria da Educação. Mas a ideia não é simplesmente fiscalizar ou criticar pela crítica. Toda a crítica que eu tenho feito, eventualmente, a projetos ou a opções, eu só critico se eu tenho algo melhor, pelo menos no meu entendimento, do que aquilo que eu estou criticando. Então, eu entendo o seguinte: ontem eu falava o que eu estou contando aqui, porque eu acho que é importante que o ouvinte perceba isso. Acho que ao começo, quando algum deputado vier conversar sobre o assunto, não é só ele quem vai saber disso. A pessoa, o prefeito, o vereador, vai ter consciência de como isso se fortalece. Por exemplo, o que eu não consigo entender é alguém mandar pintar um cheque plástico enorme, escrito assim, cheque emenda R$200 mil para a prefeitura. Eu lutei bravamente para conquistar esse dinheiro para a compra de uma ambulância para a UPA. Em primeiro lugar, quer dizer, é a autopromoção que eu sempre critiquei. Eu não sei onde é que está o Tribunal Regional Eleitoral, que não barra esse tipo de promoção nos 4 anos que antecedem a próxima eleição. Entendo que só conseguiremos transportar o que eu faço no meu gabinete e com a total liberdade, eu te confesso, com o maior carinho do mundo. Tenho que agradecer muito, por exemplo, ao próprio PSD, que tem me dado liberdade para fazer as coisas, até porque, como você mesmo disse, com todo carinho, e te agradeço demais, você usou uma palavra no começo ali que me agradou muito, é incriticável. Quer dizer, é claro,
Quando você fala que alguém pode não gostar, eu gostaria que essas pessoas me dessem subsídios para que eu entendesse ou melhorasse a atuação. Mas se for ver como possível a gente ter uma Assembleia trabalhando com esse modelo, toda uma Assembleia trabalhando com esse modelo, o senhor não acha que também a gente teve uma coisa muito ruim na política, que foi essa coisa do fundo eleitoral, fundo partidário, que são bilhões de reais que escoam dos cofres públicos, que poderiam ser usados em vários outros setores, e que hoje existe uma briga dentro dos partidos. Quem vai ficar com mais? Quem vai ser privilegiado? Porque o dono do partido, ou o presidente, como queira, ele pode decidir para quem vai o dinheiro, quem vai ficar com mais, quem vai ficar com menos, quem tem mais chance de ser eleito, o que perpetua também o próprio deputado que está lá já há 4 anos e que injetou 50 milhões na economia dos municípios? Até parece que eu te perguntei por que você não pegou fundo eleitoral. Pois é. Porque a minha resposta é exatamente essa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não sou, por princípio, contrário ao fundo eleitoral. Ah, mas agora eu não entendi, né? Não sou por princípio. Você se lembra como era antes? Tinha o financiamento das empresas, tudo por Caixa 2 e Mas um monte. Mas você acha que não tem ainda? Será que não segue? As empresas também já estão dinheiro? Mas antes você não tinha como punir. Agora não pode. Ah, Mário, mas não pode fazer propaganda eleitoral antes da hora. E eles... Tudo bem, então eu acabo de chegar da Coreia. Ficamos 10 dias com uma missão pluripartidária lá. Por que eu estou te falando isso? Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, exatamente. Estivemos na linha desmilitarizada, lá na divisa com a Coreia do Norte. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque na Coreia do Sul, o governo quase não faz nada, entre aspas. Faz, que eu digo, é produzir nada. Ele coordena a arrecadação de impostos, precisamos fazer uma estrada do norte lá de tantos quilômetros e tal, contrata a empresa privada tal, faz uma espécie de licitação, que eu não sei exatamente se funciona como aqui, e entrega o dinheiro dos impostos para aquela empresa e diz para ela, você tem 6 meses e 4 dias para entregar essa imagine que essa empresa não termine essa estrada em 6 meses e 4 dias. Ela está destruída, está acabada. A direção está presa, eu não sei para onde vai, talvez vá para a Coreia do Norte. Ou seja, o Brasil tem exatamente o mesmo princípio, só que a fiscalização acaba não agindo da forma... Claro que não precisaria mandar prender e tudo mais, mas teríamos que ter algo mais amarrado nesse ponto. O governo puxa para si, muitas vezes, ações que não precisariam ser feitas por empresas públicas, por exemplo. Mas o fato é que... Vou te contar, fiscalização. Nós achamos por bem uma ação propositiva de fiscalização na Secretaria de Estado da Educação. Eu trabalhei 38 anos na educação. Fui professor efetivo, coordenei a educação física por muitos anos no Estado. Acabo de visitar o professor Ricardo Martins agora em sua casa. O professor Ricardo era o coordenador regional da região. Vim muitas vezes aqui em reuniões com ele. Bom, por que eu estou te dizendo isso? Porque você trabalhou também na Secretaria de Educação, né? Também, trabalhei 38 anos e meio com a educação. Era 7ª UCRE de Lages, depois fui para Florianópolis, a convite do secretário da Educação, na época, Moacir Tomasi. Tinha o Jornal Notícia e tinha sido convidado pelo Esperidião, se não me engano, para assumir a Secretaria da Educação. E eu fui para ser coordenador estadual da área pedagógica de educação física. Eu fui um dos primeiros formados em educação física que chegou no Estado. Isso talvez explique alguma coisa. Bom, e aí que, como conhecedor que eu sou do prédio central, onde eu trabalhei por muitos anos, eu subia na hora do Jornal do Almoço, apresentava o Jornal do Almoço e voltava para a secretaria e cumpria meia hora a mais, que era a meia hora que eu tinha saído antes para poder apresentar o jornal. Então, praticamente as pessoas me conhecem pelo Jornal do Almoço, mas talvez não saibam ou não soubessem que eu trabalhava na secretaria e nos últimos 8 anos no Conselho Estadual de Educação. Bom, conhecendo a secretaria como eu conheço, uma das primeiras atitudes da nossa área de fiscalização foi levantar todas as obras licitadas pela secretaria em andamento no Estado. Todas as obras que envolvem um prédio público da Secretaria Estadual de Educação foram levantadas, todas essas obras, por nossa equipe de fiscalização, através do portal de transparência, sites da Assembleia, dados gerais, nada hackeado, tudo dentro da legalidade. Nossa equipe, modestamente falando, é muito boa em fazer isso. Nós levantamos 302 obras que a Secretaria licitou e que se encontram em andamento.
A pergunta que eu te faço e que me surpreendeu, quantas dessas obras terminaram dentro do prazo licitado? Imagino que nenhuma. Nenhuma, você acertou na lata, nenhuma. 256 dessas obras têm mais de 1 ano de atraso, considerando o último aditivo que a Secretaria teve que dar, não o prazo final. Prazo final só não deu. Então tá, mais um aditivo de 6 meses. Tá, mais um aditivo de 1 ano, porque não vai dar, porque agora... Então, olha, precisamos repactuar o custo, porque aumentou o cimento, aumentou o ferro. Tá, vamos repactuar. É preferível do que tirar essa empresa e tentar licitar outra, vai demorar 2 anos. Né? Uhum. Muito bem. Fui lá conversar com o secretário Simadon. Disse, olha, nós levantamos todos esses dados, elaboramos um Power BI que o senhor que está me acompanhando pode ver no nosso site, deputadomariomota.com.br, e nós queríamos entregar ao senhor, ao final de uma pesquisa que nós vamos fazer, os gargalos que fazem com que uma obra pública demore tanto. O senhor aceita? Ele levou um susto. Ele falou, Mário, normalmente um deputado vem aqui para brigar comigo, que está atrasado demais o prédio da cidade dele, da região. Você está vindo me oferecer um Power BI, onde você pode tocar na telinha, tem um mapinha, puxar na região as cidades, puxar na cidade as obras que estão, e nós adequamos a cada final de mês, atualizamos os dados, quanto dessa obra foi feito, quanto já se pagou por essa obra, quanto ainda tem que pagar. Ah, mas isso é função do deputado? Pois é, eu acho que é justamente essa a função dos deputados com seus gabinetes. Esse é um site que está aberto, livre. E está de todo o Estado. De todo o Estado. Isso eu vi aqui um release que você mandou que tinha mais de $500 milhão em contratos do governo estão sendo fiscalizados. É desse site. Esse é um dos pontos que nós levantamos, mas nós estamos em busca de outras licitações. Todas as licitações dos últimos 5 anos ainda estão passíveis de serem fiscalizadas e, com encontrou irregularidades, serem punidas, se for o caso. Mas como é que vocês fazem essa fiscalização? Vocês vão em loco ou vocês vão... esse site se alimenta dos dados que o próprio governo põe? Portal de transparência. O governo tem que ter isso à disposição de qualquer cidadão. Imagine de um gabinete de um deputado. Quando não encontramos algum dado, nós fazemos simplesmente a solicitação ou vamos até a secretaria e solicitamos. E eles têm que nos fornecer pela lei de proteção de dados, resguardado nomes ou algo parecido, se for o caso de alguma investigação. Mas, por exemplo, nós levantamos um edital de licitação de 40 mil notebooks há 3 anos pela Secretaria da Educação. Há uma lei federal que permite que você pegue bens contáveis, e os notebooks você consegue contar, 40 mil, dividir um pedacinho desse total e colocar numa licitação exclusivamente para micro e pequenas empresas, que é para estimular as micro e pequenas empresas do Estado. Muito bem, o que fez a Secretaria naquela oportunidade? Colocou 30 mil notebooks para grandes empresas. A média de custo desse notebook foi de R$4 mil. Pegou 10 mil e colocou licitando para micro, pequenas ou médias empresas. A média de custo desses 10 mil foi R$4.600, o mesmo aparelho. Poxa, Mário, mas é evidente, uma grande empresa compra em grande quantidade, pode vender a 4 mil e tem lucro. A pequena empresa não pode. Não é nem essa a diferença, mas começando por ela, os 10 mil já dão uma diferença de R$6 milhões de prejuízo para o erário público. Mas vamos lá, mesmo assim, vamos supor que você conseguisse fazer a licitação para micro e pequenas empresas como deveria ser feito, ou seja, pega os 10 mil, divide em 20 lotes, por exemplo, espalha pelo Estado e premia, estimula micro e pequenas empresas de todo o Estado. Não. Eles licitaram e uma única microempresa ganhou a entrega dos 10 mil. Quer dizer, a microempresa pode faturar 360 mil por ano, por exemplo, deixa de ser microempresa. A diferença de valores aqui já era 6 bilhões. Quer dizer, a microempresa que ganhou deixou de ser microempresa ou empresa de pequeno porte só porque ganhou o edital, mas com 700% de diferença. Quer dizer, o erro já começou aí. E a partir daí nós encaminhamos para o Ministério Público, que prosseguiu as investigações
e é essa operação Família Premium da região de Joinville, que é fruto de uma investigação do nosso gabinete. No seu gabinete, muito bom. Para a gente encerrar, deputado, eu vou te fazer uma pergunta, gostaria de uma resposta bem direta. O senhor mesmo disse, e eu acho que como comunicador e jornalista, eu acho que não tem como ser diferente. Toda pessoa que tem essa intimidade com a política, por cobrir a política, né, passa a ter uma visão muito ruim, porque realmente você faz matéria de prisões, de operações de combate à corrupção, você faz matérias de coisas absurdas que acontecem dentro da política, como esse mesmo que o senhor citou aí dos notebooks, e o senhor entrou na política justamente para mudar, porque estava insatisfeito e entrou para mudar. O senhor está fazendo sua parte, mas o senhor tem mantém ainda a esperança de que vai conseguir, fazendo a sua parte, mudar o todo? Porque o todo ainda continua sendo daquela política do favorecimento, do empreguismo, do curral eleitoral, que é justamente o que o senhor condena. Ednei, eu não tenho perdido uma oportunidade como essa que você me oferece. Hoje foram 3 entrevistas longas assim, em uma emissora de rádio, numa outra emissora de rádio e agora num portal. Eu tenho 72 para 73 anos de vida. Segunda-feira eu fui para Joinville participar do Alesc itinerante. Nós tivemos terça e quarta-feira durante todo o dia. Quarta-feira, no finalzinho da tarde, eu vim para Rio Negrinho. Na quarta de manhã, aliás, na quinta de manhã, vim para Mafra. De Mafra fui a Papanduva, fui a Major Vieira e vim para Canoinhas. Nós vamos a 3 Barras e provavelmente a Porto União ainda, aproveitando esse final de semana que não teria atividade na Assembleia Legislativa, porque ela foi deslocada praticamente toda para Joinville. A sessão itinerante de Joinville foi agora. Foi terça e quarta, exatamente. Eu não tenho perdido nenhuma oportunidade para contar essas coisas que o nosso gabinete tem feito, porque ela me dá segurança de ações que são concretas e que são coerentes com tudo aquilo que eu sempre imaginei, que eu sempre esperei que alguém fizesse em qualquer gabinete de Assembleia do Brasil, mas que eu sabia a dificuldade que era. Mas a minha intenção é mostrar que é possível fazer isso. Sabe? Mesmo que você esteja enraizado no sistema como um integrante de um partido político, eu tenho contribuído. Amanhã nós temos aqui em Canoinha, no Hotel Planalto pela manhã, uma reunião do PSD e dos seus partidos possíveis de coligações para a eleição que vem aí. Eu vou participar desse processo. Eu abri no gabinete, não é do partido, mas é aberto a qualquer candidato, uma academia, chama-se Academia Limpe, por causa do legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. academialimpe.com.br. É um programa de capacitação para tentar ajudar a melhorar a capacidade, a condição de pré-candidatos a vereador e a prefeito para as próximas eleições. Prioritariamente para candidatos do PSD, ou melhor, para pré-candidatos do PSD, mas aberto a qualquer outro partido, porque as coligações em eleições municipais são as mais diversas e interessantes possíveis. Então nós estaremos oferecendo gratuitamente, aliás já está quase pronto, um programa com textos, aulas sobre tudo o que deu certo na minha campanha, adaptado para uma campanha a vereador, por exemplo, ou a prefeito, e gravamos quase 20 videoaulas de 1 hora cada uma, com os principais nomes da política estadual e nacional, gratuitamente. Todos eles foram unânimes em não só aceitar o nosso convite, como não nos cobrar nada. Nós temos uma videoaula sobre ficha limpa. Quem gravou essa videoaula para a gente? Dr. Marlon Reis, o principal articulador do Ficha Limpa. Nós fomos a São Paulo e ele fala 1 hora sobre a importância da Ficha Limpa nas eleições municipais também. O Ernest de Nadal, que é presidente do Tribunal de Contas, que tem uma experiência de Assembleia, gravou 1 hora de videoaula para a gente, falando para os pré-candidatos a importância de compreender a ação, o funcionamento do Tribunal de Contas. O próprio presidente da Assembleia, que é do MDB, Mauro de Nadal, gravou 1 hora de videoaula para a gente, para nós, eu digo para os pré-candidatos que se inscreverem na academia, falando sobre suas experiências como vereador e como prefeito no oeste de Santa Catarina, além do fato de ter ido para a Assembleia. Dr. Afonso Guizo Neto, que é o responsável o criador daquela campanha, O que você tem a ver com a corrupção,
Vanessa Tobias, que é uma mentora de carreira, como posicionar-se frente a uma câmera, a um celular, como utilizar as redes sociais numa campanha. Tudo isso absolutamente gratuito. Amanhã tem aqui uma preparação, não deixa de ser um estímulo aos pré-candidatos do PSD e dos partidos coligados. E eu participo ativamente dessas ações do partido. Evidente que ali eu falo muito mais no sentido de estimular os candidatos a exercitarem suas ideias, a manterem suas personalidades e a fazerem tudo aquilo que eles acreditam e que se sustentam por argumentos que são buscados na medida em que a pessoa se aprofunda, discute. Porque eu te confesso o seguinte, se tem algo que me estimula, mesmo com a idade que tenho, e com toda a minha vida, que foi corrida, eu nasci num circo, para você ter ideia, vivi até os 14 anos viajando em circo pelo interior de São Paulo. Eu tive muita dificuldade para estudar, eu fazia 17, 18 transferências por ano, até a 8ª série do ginásio. Mas tudo isso me deu o estímulo, principalmente para vibrar quando eu aprendo algo novo. Hoje, por exemplo, nós estávamos em frente à casa do Coronel Mário, que eu fui dar um abraço, que é meu amigo desde 1980, para você ter uma ideia, e alguém citou a palavra nojo. Nojo. Eu li e falei, mas puxa vida, o que é? Nojo de nojento? É nojo, me perdoe até a palavra, mas... Aí eu disse assim, é engraçado, mas vocês talvez não saibam. A palavra nojo também pode significar... a morte do pai ou da mãe, o período em que você tem direito a ficar em casa. E aí eu falei, mas poxa, eu também não tenho ideia do porquê isso. Porque na linguagem jurídica, nojo é uma semana de folga, de recolhimento que a pessoa tem quando morre o pai ou a mãe, primeiro grau. Uma semana de luto, né? Mas é isso! Chamar, né? E aí eu provoquei o grupo, estávamos conversando com os assessores, com o próprio coronel estava junto e tal. Bom, eu provoquei, falei, mas por que etimologicamente? Aí alguém entrou tal, e foi descobrir, nojo. Em Portugal, a palavra nojo significa também luto. Na linguagem portuguesa, né? Nojo é luto. Então se trouxe para o Brasil essa ideia, mas por que eu estou falando isso? Porque eu vibro quando eu aprendo algo novo. Dessa forma... Mas agora que não chegamos em qualquer velório falando nojo, que podemos ser claro, ser mal interpretados. Mas talvez possamos falar recolhidamente e explicar para as pessoas por que juridicamente esse período de resguardo de quem perdeu o pai ou a mãe é chamado de período de nojo. Não é interessante. Interessante. Mas essa aí foi só um exemplo de como eu vibro quando eu aprendo algo novo. Por isso, a despeito de ter essas ideias novas que eu estou conseguindo colocar em prática com uma equipe que foi montada daquela forma, etc. O que me dá mais alegria é quando alguém chega e fala, Mário, gostei muito dessa ideia assim, mas eu falo, opa, peraí, mais o quê? Ou seja, puxa, vem uma crítica construtiva. Se ela for melhor do que os meus argumentos, eu vibro, porque aí eu vou aperfeiçoando as coisas que eu faço, quer dizer, que nós fazemos. Então, meu amigo, eu espero estar dando uma contribuição para, quem sabe, uma mudança gradativa do modelo de política que se exercita e que se diz normal. É assim mesmo, Mário. É como a obra pública. Eu cansei de visitar as escolas mais atrasadas para poder fazer o levantamento dos gargalos e entregar para o secretário. O que eu mais ouvi era assim, mas não fica nervoso, Mário, olha a tua idade. Obra pública é assim mesmo, Mário. Putz, para de dizer isso. Vocês criam um mantra, né? Uma frase que vai se repetindo, que vai se tornando verdadeira. Obra pública é assim mesmo, obra pública é assim mesmo, obra pública é assim mesmo. Por que obra pública é assim mesmo? O dinheiro que está sendo aplicado e pago não é o mesmo dinheiro que alguém numa iniciativa privada paga. Pior ainda, ele vem dos impostos. Então, obra pública não pode ser assim mesmo. Então vamos tentar descobrir por que ela é assim mesmo. Então, amigo, eu tenho buscado fazer, com toda a sinceridade, tudo o que eu posso para contribuir com a melhora da relação entre o eleitor, o cidadão e o político e a política.
eu posso garantir que tenho tido surpresas muito interessantes dentro da Assembleia, no relacionamento com outros políticos, com outros colegas, que eu não conhecia profundamente. Por isso, democracia. É importante que as pessoas conheçam todos os deputados. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas qualquer voto de alguém que apresente um projeto de lei benéfico para a sua região tem o mesmo valor que o meu voto. Portanto, eu tenho obrigação moral de conhecer o Estado todo, no mínimo, ou me aprofundar no projeto de lei de um colega como Maurício Scudilar, que estava aqui hoje. Nos encontramos na emissora, nos abraçamos. Se o Maurício apresenta um projeto que seja importante para Canoinhas, Porto União, enfim, Mafra, eu não tenho que alegar ignorância, eu tenho que conhecer a região. Ou então me aprofundar no projeto dele. Porque o meu voto, na hora da plenária, vale a mesma coisa que o dele que propôs o projeto. E eu posso simplesmente fazer com que o projeto dele seja reprovado com o meu voto. Então, deixar de ser deputado estadual e passar a ser deputado estadualizado, é assim que desde o começo eu tenho dito. E agradeço muitíssimo a possibilidade de conversar com os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, enfim, que coisa maravilhosa. São várias, né, as nomenclaturas agora, né, Mário? Prazer é todo nosso, te acompanho desde criancinha, né, não querendo te ofender, obviamente. O que eu mais escutei na minha vida isso, né? Não, é mais interessante que isso. É assim, Mário, pessoas de 20, 25 anos, Mário, meu pai pediu para te dizer que ele te assiste desde que ele era pequenininho. E não está errado, porque... Ele não está errado. Não está, pessoa de 20, 25 anos. Eu tenho 43, eu poderia ter um filho de 20 anos. Eu tenho, a minha filha mais nova tem 43, o mais velho 45. Você poderia ter um filho de 20 e poucos anos. E se ele vier me dizer que meu pai te assiste desde que... Só no Jornal do Almoço... Mas foram não te incomoda? De jeito nenhum, isso me reoxigena, Dinei. Poxa vida, eu estou vivo, estou respirando, estou com vontade de continuar vivendo e encontrando caminhos dentro da política para fazer algo diferente. Você pode perguntar, poxa vida, então você está planejando a tua reeleição? Eu não estou nem lembrando disso, juro mesmo. Não faço, eu não tenho feito essas coisas com o fito de angariar votos daqui 3 anos. Eu não sei se eu vou estar lá, compreende? E eu não acho que... Não acho que o correto é você se eleger e no segundo dia depois de eleito começar a planejar a sua reeleição. Meu Deus, eu tenho muito que aprender, na área política e estou inteiramente aberto a novas ideias. Deputado Mário Mota, com 2ts.com.br. É lá que encontra esse aplicativo, inclusive o Power BI e tudo que a gente comentou aqui. O edital aberto até dia 7 de setembro deste ano para receber qualquer projeto que comece em R$100 mil para concorrer a uma emenda impositiva na sua região, em qualquer ponto do Estado. Muito obrigado, Mário. O duro é que a gente não para de falar, né? Me perdoe. Coisa de comunicador, né? O deputado estadual Mário Mota, um prazer tê-lo aqui, espero recebê-lo outras vezes, sempre será muito bem-vindo e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Edson. Obrigado aos nossos espectadores e até a próxima. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer uma boa tarde. Vamos fazer, tchau, tchau.